Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que é o pastor Abraão, e estamos dando início a um curso de teologia, que será 3 meses e teremos 3 módulos durante esses 3 meses. Atenção, é um curso livre em teologia pela CEPOL, que é a Confederação de Pastores, Obreiros e Líderes do Vale do São Francisco. E a primeira matéria a qual vamos lecionar neste exato momento, você que nos assiste, estamos aqui no escritório da CEPOL, e essa primeira matéria é a homilética. O que é homilética? Homilética é a arte de pregar, é a arte de falar em público, mas falar em público no segmento religioso. Então você vai aprender as formas, as maneiras que você vai utilizar para levar a palavra de Deus até as pessoas que precisam de uma palavra de Deus sobre a sua vida. Então, este curso é para você, obreiro da obra de Deus, pastor, ministro, evangelista, membro. Esse curso ele é para você, para aumentar o seu conhecimento. Você vai estar aqui aprendendo acerca da homilética na teologia, que teo quer dizer Deus, e logia quer dizer estudo, então quer dizer o estudo de Deus. Então vamos lá para a homilética. A homilética, ela surgiu, a primária, desde antes de Jesus, que o Senhor falava através dos seus profetas e a palavra era vinda diretamente de Deus. Então os profetas utilizavam dizendo assim para o povo, para a nação. Quando Deus ia conversar com a nação, quando Deus queria dar um aviso à nação, quando Deus queria dar um juízo, o Senhor dizia aos profetas, e os profetas passavam para o povo assim dizendo: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, porque Deus passava para o profeta e o profeta passava para o povo. Então esse é o princípio da homilética, onde os profetas como Elias, como Eliseu, como Jeremias, como Isaías, como Oséias e como outros profetas da Bíblia Sagrada, Deus usou-os como instrumento. Eles elevando a palavra de Deus até as pessoas, isso é homilética, a arte de pregar, a arte de falar em público no segmento religioso. Igual acontece também hoje em dia, que pastores, padres falam no segmento religioso. Então a arte de falar em público no segmento religioso, é por isso que nós, pastores, ministros da palavra de Deus, pregamos a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Então isso é homilética. Então
nessa aula, que é a aula de abertura, você vai aprender mais acerca da homilética. O que eu acho interessante, até publiquei um livro da minha autoria com o tema Você Tem um Chamado. E é interessante que Deus fala com Jeremias. Jeremias ele fala bem assim: Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Mas é interessante que Jeremias ele não era exato uma criança. Jeremias ele já tinha uma certa idade, mas Deus diz bem assim para ele: antes que se formasse no ventre da tua mãe te conheci, e as nações eu te dei por profeta. Não diga que és uma criança, aonde eu te mandar você irá, e o que eu mandar dizer você dirá. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor dos exércitos. É interessante que muitas pessoas dentro da igreja, fora da igreja, tenham medo de falar em público, de se expressar em público. Tem pessoas que são muito inteligentes, têm uma sabedoria terrível, mas se colocar um microfone na mão desta pessoa, esta pessoa se treme todinho, ou se treme todinha e não sai nada. Por quê? Porque é o medo de falar em público. Então, através desta aula, você vai aprender os meios para vencer o medo de falar em público. E você me pergunta: Pastor Abraão, qual é o método que eu tenho para vencer esse medo de falar em público? Simples, é você praticar, é você falar em público. Temos aqui uma frase de Benjamin Franklin: Deus ajuda aqueles que se ajudam. Então, se você quer aperfeiçoar a sua homilética, a sua oratória, com certeza você tem que querer, você tem que acreditar que você pode, porque muitas das vezes se sentimos igual a Jeremias, mas Deus é Deus quem capacita. E Deus, Ele vai te capacitar, glória a Deus, e vai colocar as palavras em sua boca também. Mas como disse o apóstolo Paulo: mas antes crescei na graça e no conhecimento. Não adianta você ter muita graça se você não tiver o conhecimento. Porque graça sem conhecimento é pretexto para heresia. Como disse os três oradores, o primeiro é o que revolucionou o mundo. O primeiro é o que revolucionou a história. E quem é este que revolucionou a história? Este é Jesus Cristo. Jesus, ele foi o maior orador da história e não teve outro a não ser Jesus Cristo. Porque ele não discursava com uma estrutura, com um som, ele discursava na voz. O vento levava a sua voz, as palavras
que saíam da sua boca. Então Jesus foi o maior orador, ele foi o maior professor de homilética que existiu em todos os tempos. Ele pregava o evangelho do reino de Deus, as pessoas levava a palavra de Deus aos cativos. E é interessante que Jesus, ele falava com todos os tipos de pessoas de áreas sociais que você pensar. Jesus, ele falava com doutores da lei, porque quando a mãe de Jesus, Maria, foi procurá-lo, ele estava no templo e ele estava lá pregando para os doutores da lei. Então você vê que Jesus é o maior orador da história. Jesus é aquele que mais sabia se comunicar com as pessoas. Jesus sabia o que dizer. Jesus, ele sabia o que falar com as pessoas. E isso é muito interessante, que Jesus, ele falava muito também através de parábolas. Ele falava muito através de parábolas. E no momento que tinha uma grande multidão, que a Bíblia vai dizer que era a mulher que foi pega em ato de adultério, estava lá todo mundo com as mãos postas para apedrejá-la. E Jesus, como um grande orador, ele disse bem assim: quem de vocês não tem pecado, atire a primeira pedra. Estava todo mundo com a pedra na mão, porque nos dias atuais podemos aprender uma coisa, que as pessoas não prestam muito atenção em notícias boas. As pessoas prestam mais atenção nas notícias ruins. As notícias ruins geram mais repercussão. E hoje em dia, como disse o reverendo pastor Napoleão Falcão, eu estava em um seminário com ele durante esses 2 dias, sexta e sábado, e ele estava dizendo: hoje em dia o que mais tem são pessoas querendo ser juízes, e é o que está acontecendo. É um querendo julgar o outro e tal. Então na igreja não tem juiz, e nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, o justo. E Jesus, é interessante que ele fala bem assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí eu começo a pensar nesse momento e chamo você, caro aluno, para esse pensamento, para esse raciocínio. Vamos raciocinar nesse momento. Jesus, ele pega e ele está ali, e todo mundo com a sua pedra na mão, porque o povo queria ver o desastre, queria ver a mulher sendo apedrejada. E Jesus cita essas palavras. Aí eu começo a observar, que um começa a olhar para o outro e dizer bem assim: eu tenho pecado. Aí eu começo a olhar para o outro e começo a dizer: eu tenho pecado, você tem. Aí eles pegam, cada um pega a sua pedra e começam a jogar a pedra no chão e saem de fininho. Jesus escreve no chão, e Jesus depois olha para a mulher como um grande orador.
Jesus parou a multidão naquele momento, como um grande orador, ele parou a multidão naquele momento, fazendo apenas uma pergunta, dizendo: quem não tem pecado aqui? Quem não tem pecado? Atire a primeira pedra. Então, com poucas palavras, Jesus fez um grande discurso, como um grande orador, como o maior orador da história, e começou a sair de um em um. Aí, saindo de um em um, aí Jesus escreve no chão, olha para ela e fala: mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela fala: mestre, foram todos embora. Aí Jesus fala: ninguém te julgou? Ninguém te apedrejou? Ah, pois eu também não vou te julgar. Eu também não vou te apedrejar. Jesus olha para ela e fala: vá em paz, todos os seus pecados estão perdoados. Jesus, ele não vê como o homem vê, mas preste atenção, nós estamos falando de homilética. Jesus, ele fez um grande discurso. O que Jesus falou foi argumentativo. No júri, o advogado, o juiz, que o advogado vai falar e argumentar para o seu cliente, isso vai valer muito. E Jesus, naquele momento, as pessoas estavam ali como juízes para julgar aquela mulher, apedrejá-la de morte, porque ela foi pega em ato de adultério. E Jesus fala bem assim: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Então começou a sair de um em um, porque todos têm pecado. Então Jesus, ele é o maior orador da história. Então vamos continuar. É interessante que quando Jesus ele chega para a viúva de Naim, no meio daquela grande multidão, a primeira coisa que ele faz é ir até aquela mulher e dizer: não chores. Jesus, ele tinha as palavras. Jesus, ele sabia